Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim! Sejam bem-vindos ao nosso canal Malindia. Estou aqui para ajudar vocês nas correções de humanas do Enem. Bom, galerinha, agora a gente vai pro Enem de 2013, primeira aplicação, caderno azul. E a gente agora vai para a questão 30. Isso mesmo, a questão 30, ela diz o seguinte. Deixa eu me localizar aqui. Tem dois textos, né? Tem o texto 1 e ele diz o seguinte: a nossa luta é pela democratização da propriedade na terra, cada vez mais concentrada em nosso país. Cerca de 1% de todos os proprietários controla 45% das terras. Fazemos pressão por meio da ocupação de latifúndios improdutivos e grandes propriedades que não cumprem função social, como determina a Constituição de 1988. Também ocupamos fazendas que têm origem na grilagem de terras públicas. Disponível no site, www.mst.org.br. O texto 2 diz o seguinte: o pequeno proprietário rural é igual a um pequeno proprietário de loja. Quanto menor o negócio, mais difícil de manter, pois tem de ser produtivo, os encargos são difíceis de arcar. Pois tem de ser produtivo e os encargos são difíceis de arcar. Sou a favor das propriedades produtivas e sustentáveis que gerem empregos. Apoiar uma empresa produtiva que gera emprego é muito mais barato e gera muito mais do que apoiar uma reforma agrária. É disponível observatório político. Aí a pergunta diz o seguinte, nos fragmentos dos textos, os posicionamentos em relação à reforma agrária se opõem. Isso acontece porque os autores associam a reforma agrária, respectivamente, a letra A, redução do inchaço urbano e a crítica ao minifúndio camponês. B, ampliação da renda nacional e a propriedade ao mercado externo. C, contenção da mecanização agrícola e ao combate do êxodo rural. D, privatização de empresas estatais e ao estímulo do crescimento econômico. Ou é a correção de distorções históricas e ao prejuízo do agronegócio. Pausa o vídeo, tentem fazer, vamos ver se vocês vão conseguir aí. Bom, galerinha, vocês pausaram o vídeo? Tentaram fazer? Então vamos lá. Se você respondeu a letra E, parabéns, vocês acertaram. Olha só, vamos ver por que a letra E. Olha só, a letra A. Redução do inchaço urbano e a crítica ao minifúndio camponês. Primeiramente, a gente tem que prestar atenção bem na pergunta. Olha só, nos fragmentos dos textos, os dois fragmentos, os posicionamentos em relação à reforma agrária se opõem. Olha a palavrinha de opor, o contrário. Isso acontece por quê? Os autores associam a reforma agrária, respectivamente ao quê? Letra A, redução do inchaço urbano. No texto 1, se está falando respectivamente, então um tem que associar ao outro. No texto 1 está falando sobre a redução do inchaço urbano? Não, Olha só, nossa luta pela democratização da propriedade de terra, cada vez mais concentrada, ou seja, eles querem que tenha uma democratização no espaço de terra, eles estão fazendo uma luta. Olha só,
Segundo a Constituição, né, fazemos pressão à ocupação dos latifúndios por meio da propriedade, ou seja, né, também ocupamos fazendas, teorias de grilagem pública. Eles estão lutando para ter uma democratização da propriedade de terra. Então, não é redução do inchaço urbano. Apesar de não, né, não vai reduzir. Eles estão lutando para a terra, mas não significa que é a redução do inchaço urbano. E uma crítica ao o minifúndio camponês, o pequeno proprietário de terra ele tá tendo uma crítica, mas é aquela questão, a letra A não pode, a primeira opção não pode ser. Mas está fazendo uma crítica assim, olha só, o pequeno proprietário rural é igual a um pequeno proprietário de loja. Estão fazendo uma crítica ao camponês, ao minifúndio camponês, mas não é a letra A, porque não é redução do inchaço urbano. Entendeu? Então a letra A ficou meio estranha, meio duvidosa. B. Ampliação da renda nacional, muito menos. Se eles estão lutando para ter uma terra, como que vai ser uma ampliação de renda nacional, né? B, né? E a propriedade ao mercado externo, e a prioridade, aliás, ao mercado externo, tá? Estão falando que vão apoiar o proprietário rural que tiver maior negócio, né? Tô fazendo uma crítica ao que tem menor negócio, olha só. O pequeno proprietário rural é igual ao pequeno proprietário de loja. Tá, não pode ser letra B. Ampliar a renda nacional no primeiro texto? A gente não tá falando sobre isso, não tá falando sobre ampliar a renda. Pelo contrário, estão lutando pela democratização da propriedade de terra. Então não é a B, né? E muito menos a nem a B. Contenção da mecanização agrícola? Também não estamos falando sobre a contenção, estamos falando sobre luta, né? E o combate do êxodo rural? Ficou meio duvidosa essa cena. Duvidosa não, inquestionável, né, na verdade. Contenção da mecanização agrícola? Não caberia aí. Privatização de empresas estatais e ao estímulo do crescimento econômico. Tá, o estímulo do crescimento econômico no texto 2, pelo fato como eu disse, né, apoiar o proprietário rural, o que tem maior, né, aqui no caso, do que o que tem menor negócio. Mas privatização de empresas estatais? Também não, é aquela coisa, né, eles estão lutando, segundo a Constituição, pela terra. Então, privatização de empresas estatais? Nós estamos falando só da privatização de empresas estatais, né? Apesar de estar falando, né, cerca de 1% dos proprietários controlam as terras. Na verdade, o texto 1, como eu disse, estamos falando sobre a luta. Então, olha só, por que letra E? Correção de distorções históricas. Eles estão falando de uma luta, né, histórica, distorções históricas, está corrigindo isso, olha só. A luta é pela democratização de propriedade de terras, cada vez mais concentrada em nosso país. Cerca de 1% de todos os proprietários controlam as terras. Fazemos pressões por meio de ocupação de latifúndios e grandes propriedades que não cumprem a função social como determina a Constituição de 1988, ou seja, é exatamente essa correção de distorções históricas. Está citando a Constituição. Ou seja, estão citando a Constituição, os direitos, e o que está acontecendo? Exatamente o contrário. Eles estão lutando para ter uma coisa que, segundo, né, essas distorções históricas, pela Constituição, eles têm o direito de ter as terras deles. Então, de que adianta ter a Constituição se eles não têm direitos? Então, assim, correção de distorções históricas. E ao prejuízo ao agronegócio, ou seja, prejuízo. No segundo texto, realmente, a pergunta está dizendo que se opõe realmente. Primeiro, eles estão lutando por terra, e no segundo texto tem-se uma afirmação que prefere, igual, sou a favor de propriedades produtivas, preferem apoiar uma empresa produtiva que gera emprego, porque é muito mais barato do que, aqui no caso, né, é muito mais barato e gera muito mais do que apoiar uma reforma agrária, ou seja, prefere apoiar uma empresa, um negócio de grande negócio, né? Aqui do que um proprietário rural que tem uma pequena loja, né? Então, a letra E. Correção de distorções históricas e ao prejuízo ao agronegócio. No texto 2 cita um prejuízo, né? Apoiar um pequeno proprietário rural, muito mais vantagem se acharia apoiar um grande. No caso, queria dizer isso.
Bom, galerinha, espero que vocês tenham entendido aí, tenha ficado claro aí essa questão. Realmente os textos se opõem mesmo, né? E curta e compartilha aí, se inscreva no canal. Te vejo nas próximas questões de humanas. Agora a próxima é 31. Beijinhos, até a próxima!